Você sabia que o Espírito de Deus ora por você? Graça e paz, irmãos. Meu nome é Celso e hoje eu quero falar sobre oração e intercessão. E falar de uma pessoa que sempre esteve orando por você, intercedendo, te ajudando e talvez muitas vezes a gente não tem nem consciência disso. Essa pessoa é o Espírito de Deus. Quero ler o texto que está lá em Romanos 8, 26 e 27, diz o seguinte: Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis nós podemos dizer que seria algo como palavras que não podemos expressar. Então o Espírito de Deus ele faz o quê? Ele intercede por nós, na vontade de Deus e do jeito, da maneira, do modo de Deus, porque a gente não sabe. Quero dar um exemplo bem simples disso. Está lá em Êxodo 32, no versículo 7 ao 14. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Mudou depressa, se desviaram daquilo que lhe ordenei que fizesse, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram em sacrifício e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra este povo e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Vamos prestar atenção aqui agora na resposta de Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque, diriam os egípcios, foi com intenção maligna que lhes libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te logo da tua ira, tem piedade e não traga este mal sobre o teu povo. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que seja a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre este povo. Irmãos, Moisés ele saiu com o povo de Israel do Egito, e nesse tempo todo o povo foi rebelde. Nesse tempo todo não percebemos, mas o Espírito de Deus esteve ali intercedendo pelo povo de Deus, fazendo com que o povo recebesse o perdão. Esse momento foi crucial. O Espírito de Deus saiu e já foi na frente. E sabendo de que Deus ia se irritar profundamente com aquela situação, ele fez o quê? Usou Moisés para que Moisés intercedesse pelo povo. O Espírito de Deus ali naquele momento orou, com gemidos inexprimíveis, com palavras, ações, com maneira de agir que Deus interpretou como uma forma de perdoar o povo. Moisés jamais teria aquela mente, aquela capacidade de orar daquela forma. Se Moisés poderia ter olhado tudo isso e falado assim: bom, agora eu vou ser o cara. Eu vou ser aquele que Deus prometeu, não é mais Abraão. Eu vou ter uma grande nação nas minhas costas, me seguindo, e eu vou ter um nome grande, poderoso. Não, Moisés orou e falou: lembra do que o Senhor disse? Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Lembra do que o Senhor disse lá atrás? O Senhor prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, que daria uma nação grande para eles, que a geração deles seriam abençoadas. O Senhor prometeu. Agora, esse povo do Egito vai ver que o Senhor pegou e saiu com esse povo no meio do deserto para destruí-los. Então Moisés usou uma palavra de sabedoria, cobrando a própria palavra de Deus, as próprias promessas de Deus, e fez com que Deus mudasse o que ele ia fazer, que era destruir o povo. Aí a pergunta fica: Moisés, o Espírito de Deus achou Moisés para interceder pelo povo ali, como um instrumento, porque quem intercede realmente é o Espírito de Deus, mas Moisés foi o instrumento. Hoje, será que nós somos instrumentos nas mãos do Espírito de Deus para interceder por alguma pessoa? Será que a hora que o Espírito Santo olhar na sua
no seu bairro, na sua nação, ou no próprio planeta todo, e procurar alguém que possa interceder por alguma coisa, será que o Espírito de Deus vai achar? Ele vai olhar e vai falar assim, o Celso pode interceder, o Celso pode ser usado, o Celso pode ser um instrumento na mão do Espírito de Deus para ser uma bênção e para mudar esse comportamento e não acontecer mais isso e a ira de Deus não cair sobre determinada região, determinada pessoa, determinado país. Será que nós estamos preparados para isso? Se o Espírito de Deus intercede por nós o tempo todo, Ele está procurando pessoas para fazer isso. Se o Espírito de Deus intercede por as pessoas que estão por aí, o Espírito de Deus quer nos usar para fazer isso. Então, nós somos um instrumento, nada mais do que isso. Jesus disse, nós temos que se considerar escravo inútil e sem valor. Depois de tudo que Deus mandou você fazer, aí você fez, obedeceu, agora se considere somente um escravo inútil e sem valor. Por quê? Porque é a obra de Deus, do Espírito Santo. Ele que faz, Ele que sabe qual é a vontade de Deus, Ele que sabe quais as palavras corretas para ser usada naquele exato momento. E nós precisamos fazer isso, porque os tempos que nós estamos vivendo é de fim. E esse momento é um momento de salvação. As portas estão abertas ainda. E nós precisamos interceder para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, porque não vai ter segunda chance. Não vai ter como chegar no grande dia e a pessoa falar assim, eu vou entrar. Não. Ou se arrependeu e aceitou Jesus na sua vida, ou não vai entrar. Então, a palavra final é, o Espírito de Deus intercede pelo povo de Deus, na vontade de Deus, e Ele usa pessoas para isso. Alguém um dia intercedeu por mim, e agora eu tenho que ser usado pelo Espírito de Deus para interceder por outra pessoa. É por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. Porque Moisés era um conhecedor da palavra. E ele disse, o Senhor prometeu, agora vai destruir? E a história lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, e o povo de Israel, que está vendo tudo isso que está acontecendo. O que vai ser disso? Então, a palavra certa é, se ponha na brecha. Quando se fala se ponha na brecha, é você se pôr na brecha da muralha. A muralha está com furo. E você vai ficar ali naquele furo para que ninguém invada. É isso que é se pôr na brecha. Para que você esteja sempre em sentinela, vigilante, em oração, para que o Espírito de Deus possa te usar e você conseguir ser alguém na presença de Deus. Ou seja, um escravo inútil e sem valor, que é o máximo que a gente consegue chegar. Então é só você se disponibilizar. E o Espírito de Deus vai fazer essa obra. Porque tem muita obra para ser feita. Muita gente para ser salva. Muita gente precisando do auxílio de Deus. E é através de nós que Deus vai fazer isso. Em nome de Jesus. Só queria fazer uma oração agora, para que o nosso coração seja aberto à vontade de Deus, para que a gente consiga entender aquilo que o Espírito de Deus quer nos usar. Senhor, enche o nosso coração da Tua palavra, para que possamos ser usados. E que o Espírito de Deus ache espaço na nossa vida, para que Ele possa nos usar. Porque, como o apóstolo Paulo disse naquela época, e eu falo aqui hoje, o tempo em que vivemos são maus, então nós temos que estar com os olhos fixos em Jesus, para que a gente não tropece, para que o Espírito de Deus nos use. Em nome de Jesus. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.